Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, Pai Tomé e sua falange de luz. Imaginando que nós estamos lá na nossa casa espírita, na Rua Progresso, 1190, que nossa falange de luz amada esteja iluminando a cada um de nós. Hoje nós iremos fazer a leitura do livro psicografado pelo Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva. O versículo da nossa leitura de hoje será Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor à vítima do ódio, de retentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor à ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador de vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se elevasse e brilhasse para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Bom, a nossa leitura do versículo de hoje, ela dá uma continuidade do capítulo anterior, que nosso amigo Marcos fez a leitura, fez a reflexão, onde nessa carta Paulo ele enfatiza muito bem nesse capítulo como ele gosta, né, das pessoas que viviam naquela região e como um traço de característica muito interessante daquelas pessoas era a fraternidade entre eles. E o que Paulo recomenda àquelas pessoas que eles mantivessem essa postura de fraternidade, de união, uma postura de amizade, mas também uma postura de ser útil um ao outro. Essa postura de humildade, de ver todos como seu semelhante, não se achar nem melhor do que o outro, nem se achar o pior de todos, mas ter essa visão de fraternidade, de união com todas as pessoas ao seu redor. É isso que Paulo enfatiza muito nessa carta, além de trazer como guia, como modelo, o próprio exemplo de Jesus. Enquanto no capítulo anterior, nós vimos Emmanuel comentando a mudança que as lições do Cristo causam em nós, esse amor, essa bondade que sai de nós como um vulcão em erupção, trazendo a nós a paz, trazendo em nós aquela essência divina, aquela bondade que existe dentro de nós, que precisa ser trazida à tona, através das lições do Cristo, mas através do nosso esforço também. Nessa mensagem, Emmanuel, ele traz um outro ponto de vista. Ele mostra o ponto de vista de onde veio a mensagem. E nós vemos que, para Jesus, para um espírito tão elevado quanto ele, o amor não tem limitações. O amor de verdade, ele se sacrifica por tudo para tirar, arrancar a gente da sombra, da ignorância, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Jesus, ele se colocou numa posição de reencarnar, onde um espírito que alcança a pureza espiritual dele não precisa passar por essa experiência novamente. Mas ele se coloca de forma voluntária. E não se coloca como de forma voluntária, tendo que sofrer, tendo que passar por todos as neuroses, todas as ansiedades,
todos os conflitos que nós podemos ter, mas colocou uma condição de muita humildade material, como o próprio Emmanuel narra. Então a gente vê que o amor do Cristo por nós não tinha limites. Ele se colocou numa condição difícil, não só passou por ela, mas também como sofreu diversos martírios, tentando nos ajudar. E a gente, com essa visão limitada, acabou não conseguindo ver, e até hoje a gente não vê. Mas o Jesus está perto de cada um de nós, ele acompanha. Os próprios guias da Falange falam com a gente quando a gente vai lá na casa, quanto eles, amando do próprio Cristo, eles vão lá planejar nossa encarnação, para que a gente pudesse tirar esse sentimento ruim do nosso corpo, nosso espírito, para que a gente pudesse reparar os erros que a gente cometeu, para que a gente possa ser feliz de verdade, para que a gente possa vencer a nossa própria sombra, nosso próprio ego. Essa lição a gente vê e lembra muito daquela passagem onde Jesus fala que o maior de vocês seja o que serve a todos. Eu acho que essa outra passagem justifica muito bem essa que nós estamos vivendo, lendo hoje. É claro que nós acabamos nos pegando pensando, a gente não é capaz de uma obra tão grande quanto a Cristo. E é verdade que não. Não existe obra maior do que a obra de Deus, do que a obra do Cristo, que é trazer a humanidade para essa única família. Mas a gente pode contribuir como Jesus contribuiu. Nós também podemos ser amigos de toda a humanidade. Nós também podemos ajudar a todos nas tarefas e nos gestos mais simples do nosso dia a dia. No bom dia que a gente dá para os nossos colegas, na nossa família, a forma que a gente pode ouvir, a forma com que a gente pode até mesmo se silenciar nos momentos certos, a forma com que a gente fala, da forma com que a gente dá um olhar, principalmente com as pessoas que são muito próximas de nós, mas também com as pessoas não são tão próximas, né? São pessoas desconhecidas. Nós também podemos ser esse grande mensageiro do amor, como Jesus foi. Eu vou roubar até uma ideia que o Marcos falou na última reunião, onde ele falava sobre a música, onde nós devemos nos comportar como Jesus. Ter essa postura, ter esse olhar, ter esse sentimento com toda a humanidade, como Jesus teve conosco. E ainda tem, né? Afinal de contas, ele está nos ajudando, nos amparando, a cada um de nós, em nosso caso particular. Uma das reuniões recentes, um dos nossos guias espirituais falava assim, vocês acham que estão muito longe de Jesus? Jesus é amigo de vocês. O amigo mais próximo que vocês têm. Quando vocês imaginam, pensando, por favor, me ajuda. Ele está lá, do lado de vocês. Ele falou assim comigo. Às vezes vocês se colocam muito longe dele, mas ele é um amigo muito mais próximo de vocês do que vocês imaginam. É claro também que um espírito iluminado como Jesus, ele não só se coloca nessa postura de humildade, ele viveu dessa maneira humilde para que nós também possamos olhar para os nossos problemas e ver que nós também podemos vencer eles. Adotar essa postura de humildade, de amor, como esse remédio para os nossos conflitos, para as nossas soluções. E Jesus mostrou que não tem grandeza maior do que o perdão, não tem grandeza maior do que se tornar o mais humilde, o mais pequeno entre todos. Nesse sábado vai ser até um dia de festival de Francisco de Assis, um festival que vai celebrar a memória de São Francisco, que é muito marcado pela sua humildade material, mas também com uma grande humildade espiritual, esse sentimento de amor, de ser irmão, de ser um amigo de toda a humanidade, que foi o que Paulo passou aos filipenses, que foi o que Jesus queria também que nós nos comportemos. Um espírito tão grande como o nosso mestre, que não vê limites, ele se mergulha nos vales das nossas sombras para arrancar a gente de lá. Nós vemos que nossos amigos, nossos mentores espirituais, eles vão lá atender os espíritos mais necessitados, porque os espíritos mais iluminados são os mais capazes a atender os
maiores necessitados, nos vales da sombra mais escuras que existem. Então, um espírito bondoso como nosso mestre, ele não repudia a nossa ignorância, não debocha, não se acha superior às nossas neuroses, aos nossos conflitos. Ele mergulha nessas sombras junto conosco, para nos tirar de lá. Essa é a grandeza de ser humilde e não repudiar a sombra, mas acolher ela. Porque a mesma forma com que a luz trata a sombra vai tratar a luz dentro de nós. Então, se nós repudiarmos também os nossos defeitos vão repudiar as nossas virtudes. E nós devemos tornar um só com o que nós somos e um só com Cristo. Vamos então elevar nosso pensamento ao amado Mestre Jesus. Vamos mentalizar todos os nossos amigos, todos os nossos membros da nossa família aqui, material, mas também toda a humanidade como nossa grande família espiritual. Agradecemos a Pai Tomé e toda a sua falange de luz, todos os colaboradores e trabalhadores espirituais que auxiliam nas reuniões, mas também auxiliam na prece. Que nosso Mestre possa estar sempre conosco. Vamos pedir Jesus como nosso grande amigo. Vamos mentalizar o Mestre do nosso lado, nos ajudando nos problemas que nós estamos enfrentando, nos trazendo clareza, nos trazendo esperança, nos ensinando o melhor caminho que nós podemos ter, nos ensinando humildade, simplicidade, e amor a toda a humanidade. Assim como nosso Mestre serviu a todos, nós possamos nos inspirar, sendo amigo de todos também. Mestre, que mesmo que tenham pessoas que nos tenham como inimigos, nós nunca sejamos inimigos de ninguém. Que nós sejamos amigos de todos, nós possamos aprender a perdoar sem limite como o Senhor perdoou. Nós possamos vencer todos os obstáculos, todas as tribulações que o mundo colocar em nosso caminho, pensando sempre como o Senhor também venceu com paz e serenidade, sendo sempre útil, sendo sempre leal a Deus, ao amor, à bondade e à paz acima de tudo. Mestre, nós queremos pedir a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados que precisam do seu auxílio, por todos aqueles que precisam do pão da alma, do espírito, que o Senhor também possa iluminar o pensamento de todos os governantes e líderes mundiais, para que eles possam tomar a melhor decisão para a manutenção da paz, mas que nós também possamos ser mensageiros da paz, para que nós possamos contaminar todos com o amor de Deus, através de nossa palavra. Que você, Mestre, veja através de nossos olhos, escute através de nossos ouvidos e fale também pela nossa boca. Que o Senhor nos ensine o momento de falar, mas também o momento de fazer silêncio. Que o Senhor nos auxilie a sermos instrumentos da vossa paz. Que o Senhor possa sanar todos os conflitos em nossos corações, para que todos nós, da humanidade, possamos ter uma grande família. Auxilie, Mestre, todos aqueles que se encontram hospitalizados e que precisam dos reajustes da saúde mental ou da saúde física. Que o Senhor esteja com o nosso espírito hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. Não nos deixe-nos cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque só vós, Senhor, o reino, o poder e a glória para todos sempre.